um lugar de muitos cenários para relaxar e curtir a natureza. Na Pousada da Paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem. Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão, 3732-1574. Nesse exato momento, o Da Vinci Xi, o mais preciso robô do mundo, está fazendo uma cirurgia minimamente invasiva no Real Hospital Português. São operações de recuperação mais rápida para o paciente. Toda essa tecnologia nas melhores mãos humanas, juntas para cuidar de você. Real Hospital Português. Paixão por cuidar. Programa do Bocão. Começando esse evento, é o 14º que o Grupo EQM faz para a ciência brasileira. E mais uma vez, a gente está aqui cumprindo essa missão, cumprindo para você. O programa do Bocão está começando. Eduardo Monteiro, eu costumo repetir e não me canso. Ele faz a diferença em Pernambuco, no Nordeste e no país. Eduardo é extremamente respeitado. E ele foi no alvo, há 14 anos atrás, quando criou o Fórum Nordeste. Hoje esse evento não é de Pernambuco nem do Nordeste. Esse evento hoje é do país. Nós vamos verificar atores do país inteiro aqui. Por quê? Porque a pauta da transição energética é a pauta do momento. É a pauta da ordem do dia. E Eduardo traz grandes especialistas, grandes autoridades para discutir aqui quais são os rumos. E é isso que faz a diferença. A importância desse fórum para o Nordeste e para o Brasil. O mundo todo está vivenciando o fenômeno das mudanças climáticas, né, do aquecimento global. E todo mundo que tem juízo precisa fazer suas metas de descarbonização da economia. Isso só é possível com a transição energética forte e com ciência e tecnologia, porque transição energética precisa ter pesquisa, desenvolvimento e precisa ter o interesse da indústria para que aquelas vocações naturais das regiões possam ter uma matriz limpa, tanto de combustível como de energia elétrica. O Brasil chega na COP30 com muita autoridade, porque a nossa matriz energética na parte elétrica, ela é a mais limpa do planeta. Desde os tempos de Eumiro Gouveia, das hidroelétricas, mas também por conta dos painéis solares, dos parques eólicos e agora da biomassa, que é a grande novidade, né, do momento para os combustíveis, porque no caso dos combustíveis ainda é metade. Então o etanol, que é esse encontro, né, do agro e da cana-de-açúcar e do Fórum Nordeste, mas também não só isso, né, da soja, elas são decisivas para ter uma matriz de combustível limpa. O etanol, todo mundo sabe, é uma conquista do povo brasileiro desde o Proálcool na década de 70 e depois os carros flex. E agora a gente pode melhorar ainda mais a eficácia do etanol. Nosso ministério mesmo financia uma pesquisa de um etanol 40% mais eficiente. O que é que isso significa? Plantio mais fácil, uma eficiência no que diz respeito à resiliência, a insetos, a ervas, etc. Então a gente está totalmente integrado, a importância é muito grande. Pernambuco tem uma vocação histórica, né, na cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar, para além do açúcar, garante o etanol, que é decisivo para essa transição. E a gente está ajudando com ciência e tecnologia. Só o nosso ministério, nesses 2 anos e meio, garantiu 6,5 bilhões de financiamento para a transição energética. Eu tenho uma frustração da nossa frota de ônibus não ser a álcool. Eu acho que a gente daria um grande passo na questão energética no Recife, dando esse exemplo. Mas o doutor Eduardo Monteiro disse que ainda não está preparado ainda as coisas dos motores. O Ministério não podia ajudar nisso, não? A gente também financia, né, soluções para motores, para baterias.
principalmente porque tem a transição automotiva, que não é só, nós já temos o carro flex, né? Mas agora nós temos uma transição que é a elétrico. Os ônibus elétricos em vários estados do país, isso já foi dado passos largos nessa direção. Porque a indústria, né, de produção de transporte coletivo, algumas brasileiras estão conseguindo dar respostas. A gente financia essas mudanças, né, dos motores. E a vocação brasileira não é nem o elétrico, a vocação brasileira é o motor híbrido, que é o elétrico mais a álcool, né, ou mesmo a gás. Ou seja, também nós estamos financiando, através da NIB, na Nova Indústria Brasil, essas soluções. Enquanto o mundo não tem, nós temos demais. Pois é, a gente... Esse visual aqui lindo não tem em toda parte do mundo o tempo todo. Que é sol, né, que é água e que é vento. Essas são as riquezas, né, da natureza que o Nordeste tem. E por isso que o Fórum Nordeste é necessário, porque a gente tem condições de continuar liderando no Brasil essa transição energética, ainda mais que agora a moda é o hidrogênio verde e a gente tem grande chance de ter o potencial principal do Brasil para o hidrogênio verde. Eu tenho que ser breve, espero ser, mas eu tenho que fazer, isso é um dever indeclinável, Renato, de me referir a representações do nosso segmento, do setor industrial e do setor primário. Esse fórum ele existe desde o começo, instado a discutir um salto civilizatório, a energia renovável, a transição energética, e que pese no plano internacional a gente vê ali e acolá um regresso civilizatório. Nós não podemos perder do eixo, caríssimo Silvio Costa, a gente não pode perder do eixo o que significa a transição energética e como o Nordeste está situado nessa transição energética. Maneira, presidente Hugo Mota, sua presença é a presença do Congresso Nacional, a Casa do Povo. O senhor continue com a firmeza que lhe é própria, com a experiência que o senhor carrega, conheço a sua ação parlamentar de muitos e muitos anos. O senhor é um deputado muito qualificado, inclusive tecnicamente, e sua presença naquela casa ilustra a Câmara Federal. Eu vou aqui apenas registrar primeiro Renato Cunha, com esse perfil inglês que ele tem, trouxe para o nosso setor um relacionamento, é muito disciplinado, e Renato divide conosco e com a Folha de Pernambuco. Está aqui a nossa diretoria, está aqui o movimento econômico, está aqui a nossa Joana, que é quem organiza esse evento anualmente. Dizer que a Rádio Difusão também, de maneira que eu queria dizer com muita tranquilidade, Renato, que você é um dos grandes responsáveis por esse evento, pelo relacionamento que você construiu, como presidente da Nova Bio, como presidente do Sindicato de Pernambuco. Eu devo preliminarmente dizer que você nessa festa é anfitrião. Agradecer a presença de Mário Campos, da Bioenergia, representação e liderança importante, também representa aqui o CIAMIG. Agradecer a presença de Evandro Gussi, da Única, representação forte da Única nesse evento. A presença da Copersucar, doutora Raquel, que está presente aqui através do doutor Tomás Manzano e do Henrique Araújo, que representam aqui essa importante entidade que é a Copersucar do Brasil. Agradecer a presença de Guilherme Nolasco, que representa essa coisa grande, enorme, quase um tsunami, doutor Pinto, que é a chegada do etanol de milho no Brasil. E é impressionante como esse setor cresce, e Guilherme vai ter aqui um painel com a representação da Impasa, com a representação de meu amigo Clécio da Pindorama, que tem a usina Flex, também nos honra com a presença dele em Alagoas. Dizer que esse painel do etanol de milho, nós estamos todos muito curiosos de compreender e de alguma maneira interagir com esse segmento. Está aqui Pedro Roberto, presidente do Sindaçuca de Alagoas, e também presidente do Conselho da Nova Bio e nosso representante na Confederação Nacional da Indústria. E a genética, não posso deixar de falar, há muitas representantes aqui. Nós temos inclusive
essa coisa do desafio da topografia, tem aqui um ilustre industrial, que é o Dr. Jorge Cavalcante, que vem lutando obstinadamente em encontrar uma solução para a mecanização das nossas ladeiras. Faço esse justo registro a Jorge, que é um estudioso. E dizer também, Jorge, que na genética, eu acho que a gente não pode pensar em rendimento agrícola sem pensar na genética, o que significa o CTC, o IAC, mas eu sou um aluno da RIDESA, um curioso da RIDESA de Djalma Simões, e acho que a gente tem avançado muito nos padrões de genética, na medida em que algumas variedades estão perdendo o seu tempo, como a 579, a 7515, estamos aí com variedades muito promissoras, estamos apostando nela para elevar a nossa produtividade. Por fim, dizer, governadora, que nós estamos muito em que pese uma agenda de preços declinantes. O nosso setor ele tem essa característica. Há 500 anos os preços oscilam, como o eletrocardiograma tem preços muito bons, depois, caríssimo Tadeu, os preços diminuem e a gente fica ali buscando a nossa sobrevivência. Pernambuco foi, ao longo do tempo, muito violentado. Nosso espaço territorial, ministro Renan, tinha Alagoas, que foi embora em 1817, na Revolução Pernambucana. Levaram depois, em 24, através da Confederação do Equador, parte do Além São Francisco. Nosso território é um território generoso. Perdemos 180 quilômetros de praia e perdemos o maior produtor de cana-de-açúcar do Norte-Nordeste, que é o estado de Alagoas. Essa que é a realidade. Essa violência decorre muito da nossa insurgência, do nosso irredentismo. Mas eu quero dizer à governadora que perpetraram uma violência contra Pernambuco. E ela é recente e não é na coroa nem no Império, é no regime republicano. Quando daqui nos deram a oportunidade de trazer o ramal de Salgueiro para Suape, na velocidade em que vai chegar o ramal de Salgueiro para Pecém. Isso foi uma violência e nós estamos aqui com o ministro dos Transportes. O ministro, inclusive, está sendo chamado para assumir nova responsabilidade em Alagoas. A gente deseja que o ministro Silvio Costa, a gente deseja que o ministro Renan deixe esse negócio muito bem encaminhado para que a governadora possa contar com esse instrumento que não é apenas uma ferrovia, é um eixo de desenvolvimento que leva e traz o desenvolvimento, que traz o grão, que leva os insumos, que leva o fertilizante, que leva o defensivo. E foi uma das grandes injustiças da República esse trecho chegar, como vai chegar antes em Pecém do que em Suape. Mas nós vamos continuar essa briga e nós da área de comunicação temos esse dever de defender intransigentemente essa bandeira pelo efeito estruturador que ela tem. Basta lembrar, está aqui o secretário Wilson de Paulo, o competente secretário da Fazenda, que com o Trem 2 a Petrobras, investimento feito no governo Eduardo Campos, esse investimento no governo Lula, do período passado, hoje com o Trem 2 a Petrobras terá a refinaria 25% Fernando Ele, da nossa arrecadação de ICMS projetada. Você veja o que é um investimento estruturador para o Estado. Então a Transnordestina será um eixo. Eu peço à nossa área de comunicação que não descuide desse tema, que dê os instrumentos à classe política para a gente continuar essa guerra, e peço a Deus que ilumine o ministro Renan para que ele deixe esse dever de casa bem feito, para que essa obra se torne irreversível. Muito obrigado a todos e tenham um grande dia de trabalho. Nós tivemos uma presença na abertura política de muita expressão, ministro de Estado, muitos ministros, né? Tivemos a presença da governadora Raquel Lira, do prefeito João Campos, tivemos a presença do presidente da Câmara Federal, do presidente Hugo Mota, tivemos a presença dos setores, já está aqui a única, representada por Evandro Curso, está aqui a Copersuca, representada por Tomás Mananzo, então aqui todas as representações nacionais, Mato Grosso do Sul, Minas, todas as representações regionais, Goiás, de maneira que nós estamos aqui fazendo um fórum que eu considero o mais abrangente, o mais prestigiado, o maior número de inscrições, o maior volume de patrocínio. É verdade que a gente tem uma agenda aí ambiental, civilizatória, que é a Eco 30, a COP 30 que está aqui, nós temos a véspera de Belém, numa região amazônica, de maneira que eu acho que há todo um conjunto de razões, uma áurea extremamente positiva, e quero dizer que a minha segurança, a minha firmeza de que
as minhas convicções de que, apesar de alguns líderes mundiais estarem secundarizando essa questão da descarbonização do planeta, nós temos que insistir nesse salto civilizatório. O nosso caminho é esse. Vamos nessa agenda, vamos para frente, com luz alta, pé no acelerador, que vai dar tudo certo. Muito orgulho ao trabalho realizado pelo Grupo EQM, pela Folha de Pernambuco, com a mentoria técnica do Cidasul, voltados à COP30 em uma agenda de descarbonização, sobretudo de sustentabilidade, fazem com que a nossa motivação seja sempre cada vez maior para colaborar nos efeitos dos biocombustíveis diante do meio ambiente brasileiro. Zé Américo Góes, diretor do Grupo Eduardo Queiroz Monteiro, do Grupo EQM, desde o primeiro simpósio daqui, hoje é o 14º, feito com muita luta, muito sacrifício, mas parece que Eduardo Monteiro é feito bolo, quanto mais bate, mais ele cresce. Então, Zé Américo, mais o 14º, hein? Fora o Nordeste, que coisa impressionante. Doutor Eduardo realmente é um prestígio extraordinário. Ele é um obstinado, Bocão. Tudo que ele faz com muito amor, com muita dedicação, e o resultado está aí. 600 pessoas hoje aqui no Fórum Nordeste Energias Limpas e Renováveis. 600 pessoas que têm relevância para os negócios de Pernambuco, do Nordeste e do Centro-Oeste brasileiro, para o Nordeste, para os negócios do país, além de autoridades militares, além de ministros, 6 ministros aqui presentes. Doutor Eduardo é uma grande figura. Ele e Renato Cunha abraçaram esse dia do fórum e hoje é o maior evento no Norte-Nordeste brasileiro sobre o agronegócio. Um lugar de muitos cenários para relaxar e curtir a natureza. Na Pousada da Paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem. Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão, 3732-1574. Nesse exato momento, o Da Vinci Xi, o mais preciso robô do mundo, está fazendo uma cirurgia minimamente invasiva no Real Hospital Português. São operações de recuperação mais rápida para o paciente. Toda essa tecnologia nas melhores mãos humanas, juntas para cuidar de você. Real Hospital Português. Paixão por cuidar. Programa do Bocão. A gente está aqui com 2 deputados, o vereador, futuro estadual e um deputado federal, que é o Augusto Coutinho, um amigo do grupo, desde o primeiro fórum participa. Qual é a importância para o Brasil, deputado, desse 14º Fórum do Nordeste? Bocão, na verdade, é muito importante, porque Pernambuco vira um protagonista de um tema que é muito importante para pensar o futuro do nosso país. Energias renováveis. Então, o Grupo EQM está de parabéns, porque mais uma vez, já pelo 14º ano consecutivo, consegue trazer esses temas que são importantes, trazer as maiores autoridades do Brasil, seja na área empresarial, na área política e na área governamental, para que a gente possa discutir e encaminhar soluções. E principalmente nesse ano que o Brasil cedia a COP, que é um tema que de fato tem muita importância. Deputado, vereador, eu tenho um sonho do Recife ter ônibus a álcool. Nós somos cercados de usinas, por que não ter álcool que é limpo, produzido em Pernambuco, iria ajudar os empregos? Eu acho que o senhor deveria
propôs na Câmara. Dá uma de doido lá, propôs e dá certo. Veja, Bocão, essa é uma matéria extremamente importante. Na minha concepção, inclusive, a maioria dos nossos veículos automotores, eles deveriam ter o álcool como solução imprescindível, sobretudo se a gente conseguisse colocar no mercado um álcool que tivesse um valor extremamente benéfico para o consumidor. E a questão do transporte público ela é mais complicada porque hoje o sistema de transporte ele é metropolitano e é de responsabilidade do governo do estado. Então, Pernambuco é um dos conveniados, mas a gente não tem como efetivamente fazer uma lei específica para Recife que vá funcionar no sistema de transporte metropolitano. Mas é sim uma boa ideia, a gente pode sim trabalhar isso enquanto Câmara Municipal do Recife para que talvez em diálogo com a Assembleia Legislativa a gente consiga impor algum formato que consiga efetivamente trazer essa benesse para a nossa cidade, para o nosso estado. Mercado americano, né, onde tudo começou, onde foi feito o desenvolvimento, e nós levamos um tempo para poder fazer a tropicalização desse projeto e conseguir adaptar de forma a estar adequado à realidade aqui na região da América do Sul. Uma das grandes diferenças para começo de conversa é o modelo de geração de energia que nós temos. Quando você vai para os Estados Unidos, o modelo de geração de energia ele é um modelo baseado no gás natural, na queima de combustível fóssil, para você ter o desenvolvimento da produção de etanol. Aqui na América do Sul, o nosso modelo de produção ele é um modelo que usa o resíduo da biomassa e biomassa classificada para poder você fazer a geração de vapor. Nossa história, de forma muito breve, né, nós começamos então no Paraguai, como eu expliquei. Em 2019 nós fizemos a primeira planta aqui no Brasil, iniciamos no Mato Grosso. E essa planta de Sinop, ela passou por algumas expansões. Em 2021 nós fizemos a segunda fase, mas o ano passado nós tivemos o orgulho de dobrar essa planta. Essa planta hoje é a maior planta em produção de etanol do planeta. Ele é deputado por Igaraçu, que é cercado de engenho de todos os lados. Foi onde teve o primeiro engenho de Pernambuco. E a importância desse fórum, 14º fórum agrotecnologia, em todo esse mundo que a gente está vivendo, cheio de problemas, cheio de modificação, é necessário garantir o futuro. Deputado, qual é a importância dessa luta de Eduardo Monteiro por isso? Primeiro, lhe abraçar, dizer que é uma satisfação estar conversando com você, Bocão, você com a sua audiência inteira. Olha, é um momento extremamente importante para a economia pernambucana, não é? O setor produtivo pernambucano discutindo um tema tão importante, que não é do futuro, é do presente, as energias renováveis, né? E Eduardo, como um pioneiro, né, traz esse fórum para cá, junto o setor produtivo, junta o setor público, para poder a gente fazer essa discussão e fortalecer Pernambuco, fortalecer o Nordeste, fortalecer a economia com um compromisso extremamente forte com o meio ambiente, com a parte ambiental, com justiça social na geração de emprego e renda e colocar Pernambuco na vanguarda dessa discussão das energias renováveis. Deputado, até hoje eu não entendo porque Pernambuco, nossos ônibus da região metropolitana não são a álcool. Seria uma coisa extraordinária, limpava o ar e economicamente eu acho que seria viável porque nós somos cercados de usinas. Mas isso é uma questão estadual. Então, talvez se o senhor pudesse dar uma sugestão na Assembleia sobre isso, fosse importante. Olha, eu gostei da ideia, vou apresentar uma indicação na Assembleia Legislativa. Isso é pauta de política pública realmente. Então você tem que ter uma coisa mais ampla. Então na hora que os ônibus de Pernambuco rodassem com motor a álcool, ia fortalecer as usinas pernambucanas, a indústria sucroalcooleira, ia ser um modelo para a própria economia nacional. E eu vou fazer essa indicação usando essa sua sugestão, Bocão, para que o governo do estado adote essa política de incentivar o setor de transporte de Pernambuco a usar esse produto que é tão nosso, particularmente nosso, da nossa história, né? Como você disse, lá em Igaraçu surgiu o primeiro engenho, mas Pernambuco é pioneiro nessa questão do álcool, nessa questão do açúcar para o desenvolvimento econômico dessa região. Tem uma grande janela de oportunidades para quem quer prover investimentos no país. Tanto é que 2024 foi o melhor ano de concessões da história do Brasil e esse ano será novamente. Mas o que é que o mundo quer? O mundo quer bons projetos, o mundo quer crédito, o mundo quer segurança jurídica
mas o mundo quer projetos que dialogam com a sustentabilidade. E é por isso que um fórum como esse, ele é muito importante para a gente poder cada vez mais colocar na ordem do dia brasileira a necessidade de nós discutirmos projetos que dialogam com a sustentabilidade, a necessidade de avançarmos na transição energética, a necessidade de avançarmos em projetos que dialoguem com a descarbonização, a necessidade do Brasil avançar no combustível do futuro através da aviação. E podem escrever, nesses próximos 20 anos, o Brasil vai se transformar no maior exportador do SAF para o mundo. Tanto é que até 2027, 1% dos combustíveis da aviação brasileira tem que ser do SAF. Até 2050, 10%. E o que é que isso significa? Uma grande janela de oportunidades para esse setor. Um setor que merece, ministro Renan, uma atenção especial do poder público, porque é um setor que já foi vítima de tanto preconceito, um setor que já sofreu tanto por conta das crises econômicas, mas com muita coragem, com muita capacidade de superação. Esse setor hoje é um dos setores mais importantes para o Nordeste e para a economia brasileira. A importância do 14º Fórum Nordeste para a economia brasileira, porque esse fórum já extrapolou, hoje ele é nacional e é ele que deverá fazer as propostas da COP20 que nós vamos ter lá no Pará. Seu pai, mais uma vez, e seu grupo fazendo história, né? É verdade, Bocão. Na realidade, quando a gente fala, né, de petróleo e a cana de açúcar é o petróleo verde, na realidade, de fato, ele é, né? Diferentemente do combustível fóssil, né, ele emprega, né, gente no campo, ele é limpo, ele tem uma matriz energética verde, ele gera energia elétrica que abastece as nossas cidades, né? Ele move também energia, né, que é através do etanol, nossos carros. Ele produz alimento, né, que o açúcar ele é um alimento, né, para todo o Brasil, é o maior produtor de açúcar do mundo, né? Então, o Fórum Nordeste, né, é sem sombra de dúvida o maior evento hoje fora do eixo Centro-Sul, aqui no Nordeste, que diz respeito ao nosso setor, né? O nosso setor que é 100% renovável. Então, eu desejo que seja vida longa o fórum, né, e vida longa a matriz energética verde. Prioriza o raciocínio econômico, ele tem alguma lógica, que era o seguinte: se faz ferrovia com 2 tramos para buscar cargas em 2 lugares e levar para uma saída. Nesse caso, a ferrovia pega a carga em um local, grosso modo falando no Matopiba, e sai por 2 portos diferentes. O que significa dizer que o investimento precisa criar 2 alternativas. Mas essa ferrovia, ela não está sendo construída apenas para gerar lucro ao seu proprietário. Ela está sendo construída como estratégia para o desenvolvimento econômico da região Nordeste. E é aí que eu queria dar aqui um depoimento que nos primeiros dias do governo, que além de ser pernambucano e todo mundo sabe disso, o presidente Lula conhece a região e tem um carinho muito grande, Silvio, pelo estado de Pernambuco especialmente. Além da relação que tem pela região, tem um carinho pelo estado de Pernambuco. O João falou aqui, certamente a Raquel vai falar, já teve, João, enquanto seu pai foi governador, teve um carinho muito grande, tem um carinho muito grande também pelo ex-governador Arraes, e tem um carinho pela governadora e tem ajudado o estado de Pernambuco decisivamente. Ele me chamou, Eduardo, e disse o seguinte: Renan, reinclua o trecho de Pernambuco na Transnordestina, reinclua. E eu falei assim: presidente, é muito importante essa decisão, porque isso ajuda a todos os estados do Nordeste, porque essa Transnordestina que está em construção, ela é o tramo principal. Ela sai lá de Eliseu Martins, no Piauí, chega a Salgueiro, em Pernambuco, no sertão, onde bifurca. De Salgueiro ela vem buscar Suape, e de Salgueiro ela sobe para Pecém. Mas depois desse tramo principal que corta o Nordeste quase ao meio pronto,
nós vamos conectar os outros estados. Vamos conectar a Paraíba de Hugo ao Rio Grande do Norte, a nosso Alagoas. E se ficasse só o trecho do Piauí e do Ceará, além de isolar Pernambuco, isolaria todos os outros estados da região. E aí ele disse assim: essa ferrovia precisa incluir Pernambuco, Renan. Me dizia senador Humberto, o presidente da República. Incluir Pernambuco por quê? Aí é o raciocínio dele que eu queria dividir com todas as senhoras e os senhores. Porque não há estratégia para desenvolvimento do Nordeste, excluindo o estado de Pernambuco dele. E isso ficará consignado. Eu concluo, Eduardo e companheiros aqui presentes, dizendo o seguinte, que depois de 4 anos parada, a Transnordestina foi retomada. Quantos homens tem hoje trabalhando? 4.000 homens trabalhando na construção do que já está em obra. Quando nós iniciarmos o trecho de Pernambuco, vamos ter 6.000 trabalhadores atuando nessa, que é a maior obra de infraestrutura linear do país. Governador, 14º Fórum, qual é a importância para o Brasil e para Pernambuco desse fórum? É muito importante para Pernambuco, para o Brasil, e Eduardo Monteiro está de parabéns por realizar mais este fórum aqui em Pernambuco. Com essa alegria, Eduardo, só mostra aqui a capacidade que a gente tem de se reinventar, né, em momentos de discussão da questão da cota do açúcar do Nordeste para os Estados Unidos, o tarifaço. Nós estamos aqui dizendo que nós temos capacidade de nos reinventarmos, temos resiliência, capacidade de seguir em frente, boas alternativas que projetam Pernambuco e o Nordeste brasileiro para o futuro, aliás, para o presente, né? Porque nós estamos falando disso acontecendo tudo agora, né? Não estamos falando de algo que vai acontecer daqui a 10 anos, é o que nós estamos tratando e trabalhando todos os dias. E aqui é um grande exercício da capacidade de ouvir. E eu, desde o início do nosso mandato, tenho participado ativamente do fórum, mas de uma escuta junto ao setor cicloenergético. Agradecer muito aqui também pela confiança de vocês no nosso governo, para abrir as portas e colocar o diálogo à mesa, para em todas as áreas, na área ambiental, de licenciamentos, na área tributária, na área de infraestrutura, nós estamos desde o começo da nossa gestão trabalhando para que o setor ele possa continuar crescendo e buscando se renovar e se reinventar aqui no nosso estado, como tem feito há séculos. Uma saudação especial ao ministro Renan Filho. Renan, a sua fala aqui, e a gente conversava um pouco, se tivesse a oportunidade de poder falar que a Transnordestina está sendo retomada, faça isso. E o quanto é importante a sua presença aqui em Pernambuco. Ele conhece mais das estradas e dos caminhos de Pernambuco do que eu. É impressionante como ele tem na cabeça o mapa inteiro. Eu quero dizer que é só de Pernambuco, mas me parece que é do Brasil. E a generosidade sua, ministro, de com a sua experiência como governador de Alagoas, como alguém que transformou a realidade daquele estado, de ter a paciência de sentar com o nosso time para encontrar caminhos e para nos ensinar. E eu sempre faço questão de fazer essa referência, porque em reuniões que eu ia pedir para fazer duplicações de obra, retomada, ele teve a paciência de sentar e dizer assim: Raquel, pela minha experiência, faça isso primeiro, busque daquele jeito, colocou o time à disposição. Isso fez com que a gente pudesse hoje estar celebrando 1.500 quilômetros de estrada recuperados em Pernambuco. Eu sou grata porque grande parte disso tudo, ministro, se deve à sua generosidade de sentar com o nosso time, de fazer as escolhas melhores, de permitir que eu pudesse fazer escolhas melhores. E eu cito aqui o exemplo da PS60. Tinha uma discussão em Pernambuco sobre a duplicação da PS60. E ele sentou comigo e ele disse assim: Raquel, se você for fazer a concessão agora, você não entrega nenhuma coisa nem outra. Recupere a PS60 e aí você faz o projeto da duplicação. E aí depois a gente dialoga e de repente o ministro, até o governo federal pode nos ajudar ou modelar uma concessão. E o governo de Pernambuco vem buscando desde o primeiro momento que nós chegamos aqui ao governo, fazer um diálogo que seja consistente e eficiente. Um diálogo que esteja pronto para entrega. Porque estar aqui no fórum é buscar informações, é buscar incentivo para que a gente possa fazer mais em menos tempo e entregar soluções. A gente chega aqui com 2 anos e 8 meses de governo, praticamente tendo lançado ou feito todas as rodovias que lidam o setor sucroalcooleiro, com as usinas de Pernambuco. Os engenhos estão com as rodovias novas.
Estive na semana passada na PS-73 dando ordem de serviço. Mas antes disso, a gente já fez a rodovia da PS-75, lançamos PS-62, são rodovias da zona da Mata Sul e da zona da Mata Norte que há muito tempo não viam investimentos. E sem preconceito, mas com a certeza de que quem gera emprego e renda em Pernambuco precisa ser prestigiado, a gente garantiu investimentos para que essas rodovias pudessem ser refeitas, requalificadas, colocadas de pé de novo. Ao mesmo tempo, nós estamos hoje, logo mais quando sair daqui, eu vou ali na Escola Técnica da Macaxeira, no Parque da Macaxeira, no Ouvir para Mudar em Pernambuco. Aqui é um Ouvir para Mudar qualificado, onde a gente está falando com transição energética. Lá nós vamos estar lançando, entre ordens de serviço e autorização de editais de licitação, R$1 bilhão de investimento para a região metropolitana do Recife. Agradecemos à governadora Raquel Lira, que encerra esta solenidade de abertura. Teremos a seguir o Prêmio Fórum Nordeste 2025, reconhecendo as lideranças que contribuíram e contribuem em favor dos setores de biocombustíveis, etanol e energias limpas, especialmente na região Nordeste. Acionista do Grupo Local. Em seguida, convidamos para receber o troféu Fórum Nordeste. Vamos ouvir aqui a palavra do homenageado Bira. Nesta 14ª edição do Fórum Nordeste, promovido pela Folha de Pernambuco e pelo Grupo EQM, sob a liderança de Eduardo de Queiroz Monteiro, é uma honra que guardarei para sempre com gratidão. Mas faço questão de afirmar desde o início, esta homenagem não é pessoal, é coletiva. Ela pertence a cada liderança, a cada empresário, a cada trabalhador e trabalhadora que mantém de pé todos os dias o nosso setor. O reconhecimento que recebo hoje se deve a um movimento simples, mas necessário: ajudar a aproximar o Sudeste e o Nordeste. Durante muito tempo, nossas regiões, embora irmãs, caminharam em paralelo, muitas vezes marcadas por diferenças. Mas descobrimos, pelo diálogo, que o que nos une é maior do que o que nos separa. Quando aprendemos a somar forças e a falar com uma só voz, mostramos que o setor sucroenergético pode ser exemplo de integração nacional. Esta ideia de integração me faz lembrar a história do filme Hugo, que diz que um menino que vivia dentro de uma estação de trem, cuidando de um grande relógio, e ele percebeu algo fundamental. Cada engrenagem, por menor que fosse, tinha uma função indispensável. Se uma única peça faltasse, o relógio não cumpriria sua missão de marcar o tempo. Assim também é o nosso setor. Cada representação estadual, e aqui aproveito para homenagear a todos os dirigentes, em especial meu amigo Renato Cunha, presidente do Sindaçuca Pernambuco, é como uma engrenagem desse relógio, que é o Brasil sucroenergético. Sozinho, cada um de nós até se move, mas somente juntos, em harmonia, damos o ritmo certo e fazemos o mecanismo avançar. Ao assumir essa homenagem em nome de todos, reafirmo 3 compromissos: honrar o diálogo, porque é no respeito às diferenças que encontramos o caminho comum; valorizar as entidades estaduais, que são a base viva do setor, atuando no dia a dia, próximos da realidade de cada região; e incentivar o conhecimento e inovação, porque é assim que permaneceremos relevantes e capazes de contribuir para o futuro energético do país. Palavra do homenageado, os agradecimentos de Ivan Celso. Inicio minha fala agradecendo ao Dr. Eduardo Monteiro, responsável por esse tão honrado Prêmio Fórum 2025, também a Renato Cunha e a todos que fazem o Fórum acontecer e ser cada ano melhor. Compartilho esse prêmio com meu pai, Zé Ivanildo Cavalcante de Moraes, meu grande líder e professor.
a minha família, a Miriri Alimentos e Bioenergia, a essa equipe competente e resiliente que tenho orgulho de coordenar. É uma honra receber esse prêmio. Quero também estender meus cumprimentos às autoridades públicas aqui presentes, aos representantes de entidades, aos sindicatos, parlamentares, ministros, a governadora que aqui também falou, e aos técnicos. E referencio aqui o Dr. Plínio Nastari, que tanto contribui com o setor superenergético, com seu conhecimento. Receba todos meu fraterno abraço. É importante também destacar a escolha do tema do fórum, né? Agroenergia que move o amanhã. Produz de forma clara a força e a missão que carregamos. Este ano, vamos explorar o futuro das energias com foco nos biocombustíveis, no etanol, nas energias limpas, assunto que dialoga diretamente com a nossa realidade e com o papel que o Brasil deve desempenhar na transição energética global. O Fórum Nordeste é, sem dúvida, um espaço singular, um momento em que empresários, especialistas e lideranças se reúnem para compartilhar o conhecimento, atualizar pautas comuns e, sobretudo, reafirmar a força de um setor que há décadas é o motor do desenvolvimento econômico e social do Nordeste. Somos um setor resiliente, que se reinventa diante dos desafios, que transforma teoria em prática e que lidera a transição energética com coragem e trabalho. Gostaria de lembrar que etanol é um combustível limpo, sustentável e de alta densidade energética, um ativo estratégico do Brasil e com enorme potencial de transação energética mundial. Falta-nos, contudo, uma política nacional de combustível mais clara e coerente, que permita aproveitar ao máximo as externalidades desse produto. O crescimento do etanol de milho, que já ganha destaque no mercado, é prova de que podemos ampliar nossa matriz, gerar mais emprego e alcançar preços mais equilibrados, tornando o etanol ainda mais regulador natural do açúcar no cenário global. Vimos hoje um tempo de transição, não apenas energética, mas também política. E como empresários, sabemos que cabe a nós, com o pé no chão e olhar para o futuro, nos adaptarmos às transformações que nos são impostas e continuamos impulsionando esse setor que é o orgulho do Brasil. Mais uma vez, gostaria de agradecer o convite e a lembrança do Dr. Eduardo Monteiro, e aqui deixo o meu abraço fraterno a todos os colegas de trabalho que estão presentes e um bom fórum a todos. Presidente do Tribunal de Contas, a importância para Pernambuco do 14º Fórum Nordeste. O senhor que é um homem de contas, o senhor é um homem que é preocupado com as contas nossas. A ciência pode ajudar muito, porque na hora que você economiza de um lado, se produz do outro. Então, qual é a importância desse fórum? Verdade, Bocão. Esse fórum tem uma importância enorme. O grupo Eduardo Monteiro está de parabéns por debater um tema tão importante como a questão do clima, da energia renovável. O Brasil esse ano vai sediar a COP30 e Eduardo e todo o seu time dá um exemplo e discutir um tema que é o tema do momento. O mundo todo discute a questão do clima. Então está de parabéns e Pernambuco dá um exemplo mais uma vez falando para o mundo. Meus amigos, estamos nos despedindo desse programa de hoje, que foi feito aqui no bairro do Recife, na casa de recepção aqui no bairro do Recife. E é o Fórum Nordeste, número 14, 14º Fórum Nordeste. Então um abraço para vocês, tudo de bom, e que a gente vem no próximo programa. Obrigado e um abraço. Um lugar de muitos cenários para relaxar e curtir a natureza. Na Pousada da Paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível, que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem.
Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão, 3732-1574. Nesse exato momento, o Da Vinci XI, o mais preciso robô do mundo, está fazendo uma cirurgia minimamente invasiva no Real Hospital Português. São operações de recuperação mais rápida para o paciente. Toda essa tecnologia nas melhores mãos humanas, juntas para cuidar de você. Real Hospital Português. Paixão por cuidar.